Como lidar com o medo? Foi uma pergunta que me fizeram ontem na live e eu printei ali a tela e resolvi trazer esse tema hoje. Porque tem uma relação direta também com a dependência emocional, né? Então, vamos olhar para isso? Como lidar com o medo? Como é que você está aí com o medo, com a ansiedade? O que você tem deixado de fazer na sua vida por medo? Por medo. Medo de passar vergonha, medo de fracassar, medo de perder o amor, de perder o afeto, medo de morrer, medo de dar errado, medo de não dar conta e medo. Vamos compreender um pouquinho como que funciona o medo no nosso cérebro? Tem uma questão do nosso cérebro que é várias, né? Que é muito importante a gente conhecer o nosso inimigo. E o nosso inimigo está em nós mesmos. O cérebro, ele é uma rede de circuitos complexos que dialogam com o corpo todo. Então é muito importante que você conheça como ele funciona. Então, antes de eu seguir, antes que eu me empolgue aqui e vou falando, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafaela Valente, eu sou mentora e terapeuta. E aproveitando também, enquanto vocês curtem, compartilham, apertem os coraçõezinhos, deixa eu aproveitar e deixar o meu perfil pessoal fixado aqui no Resiliência. Vocês do Resiliência Humana, sejam muito bem-vindos aqui no meu perfil pessoal também. É rafaelavalente.pc. E vocês aqui do meu perfil pessoal, sejam muito bem-vindos sempre. Aqui eu acabo conhecendo mais, assim, a sensação é que eu realmente conheço o rostinho, né, de alguns nomes que eu vejo que sempre entram, diariamente estão aqui acompanhando. Bom, gente, vamos lá olhar para esse tal desse medo? Primeiro eu quero dizer que tanto o medo quanto a ansiedade, porque eles estão ali no mesmo núcleo, digamos assim. Metáfora, forma de dizer, tá? Mas medo, insegurança, ansiedade, eles estão ali juntos. O medo e a ansiedade, eles não são tão vilões assim como parece, né? Não é esse bicho todo assim. A gente precisa deles. Eles fazem parte da condição humana. A gente só sobreviveu, a gente só está aqui graças ao medo. Se a gente não tivesse medo, como é que a gente faria se a gente não tivesse medo? Inclusive, na infância, uma das coisas que é muito importante, assim, os pais terem essa percepção no momento ali de educar os filhos, é de não ficar colocando medo nos filhos. Apenas aquele medo para a criança saber se preservar, ter cautela e sobreviver. Mas não ficar enchendo de medos. Eu lembro até quando meu filho era bem pequenininho, eu morava numa casa em Pirenópolis e tinha muita mata, né? No fundo era uma mata que dava acesso ao rio, então minha casa era assim, uma fauna, era riquíssimo de bichos. E ele ali pequenininho, com 3, 4 aninhos, andava pro quintal, pro jardim, e eu precisei colocar esse medinho nele, um pouquinho assim. Eu precisei explicar pra ele, porque ele pegava em bicho, ele via um bicho, olha que bonitinho, aí pegava. E aí eu precisei falar pra ele, você não pode ir pegando em todo bicho não, porque tem bicho que queima, tem bicho que tem veneno, tem bicho que morde e você pode morrer. Então não vai pegando assim em tudo não. Esse medo, ele é importante, graças a ele que a gente tá aqui, graças a ele que a gente sobrevive. Que é a cautela, a prudência, esse instinto de preservação da espécie. Então, não são tão vilões assim. Tá? Da mesma maneira a ansiedade, mas hoje eu não vou entrar muito na ansiedade não, vou focar mais no medo. Então, nesse primeiro momento eu preciso explicar para vocês um pouquinho do funcionamento do cérebro, aí depois a gente segue para questões mais do cotidiano, né? Como lidar com isso na prática do cotidiano. Mas eu percebo que é importante trazer essa clareza de como que funciona ali. Vou procurar trazer com a linguagem mais simples possível, tá? Sem ficar trazendo muito termo técnico, mas fiquem atentos porque faz muita diferença.
O medo, ele faz parte. A questão, o que a gente precisa aprender é não focar a nossa atenção no medo. Ele faz parte. Ele sempre estará presente e é importante que ele esteja presente. O que você não deve é focar a sua atenção nele. O nosso cérebro, ele tem vários circuitos complexos. Um deles, vou falar de dois, vou entrar em um por alto e vou falar um pouquinho desse outro circuito. Uma das programações que o nosso cérebro tem, uma das funções, digamos assim, uma das funções que o nosso cérebro tem é de garantir a nossa sobrevivência. Para garantir a nossa sobrevivência, ativa esse circuito do medo, da cautela, né? E basta a gente olhar para a história da humanidade. Como que era o homem lá antigamente? O homem das cavernas, como que era? Vivia ali no mato, né? Construíam uns abrigos ali do jeito que dava para ser construído, tudo muito simples, tudo muito vulnerável, né? Se viesse um vento forte, se viesse um temporal, derrubava ali as cabaninhas, as palhocinhas, as ocas. Travou aqui, gente? Me dê um feedback se vocês estão me ouvindo bem, se voltou. Parece que falhou aqui um pouquinho. A minha internet deu uma piscada aqui. Então, lá no Homem da Caverna, eles viviam em alerta. Imagina, você dormindo no mato, num lugar super precário, com a sua mulher, com seus filhos pequenininhos. Aí a mulher, quando o homem saía para caçar, ela ficava ali sozinha, com os filhos pequenininhos. Tá ok? Obrigada. Obrigada aqui vocês também. Porque deu uma piscada aqui, travou. Ótimo. Então tá. Então imagina como que eles viviam. Eles viviam num estado de alerta, né? O homem para caçar, para proteger sua mulher, suas crianças. A mulher, quando o homem saía, que ela ficava ali sozinha, tendo que proteger as crianças, muitas vezes de resguardo, muitas vezes ovulando, muitas vezes com cólica, com TPM, meninada chorando, imagina. Viviam no estado de alerta. E por que eu tô... Prestem atenção, vocês vão entender por que eu estou explicando isso, tá? Porque conhecimento liberta, a gente precisa saber como que funciona. Então, dessa maneira, esse circuito da atenção, do estado de alerta, ele ficou muito forte no nosso cérebro, que resultou no que a gente chama de viés da negatividade. Resultou nesse viés da negatividade, porque como eles ficavam sempre no estado de alerta, esse viés foi ficando muito forte. Em outras palavras, o que importa saber disso hoje na sua vida? De que forma você vai aplicar isso na sua vida para aprender a lidar com o medo? Isso, viés da negatividade. A tendência do seu cérebro é ser negativo. Porque esse viés da negatividade ficou muito forte. Então, para você se tornar uma pessoa positiva, uma pessoa confiante, você precisa escolher e decidir. Só assim, você escolhe. E aí, você vai alimentando, você vai cultivando, você vai exercitando essa confiança. Se você deixar a vida me levar, é assim mesmo, você vai viver uma vida negativa, mais pessimista, com mais problema, com mais doença, com menos dinheiro, com menos amor, com menos amigos, com menos alegrias. É uma questão de escolha. O tal do livre-arbítrio. É uma questão de escolha. Então, fiquem muito atentos a isso, tá? Como lidar com o medo, então? Escolhendo ser positivo. E aí, para escolher ser positivo, você precisa ficar atento nos pensamentos, porque se você deixar os pensamentos virem aleatoriamente, porque eles vêm, eles virão, a maioria deles virão negativos. Só que são pensamentos. Imagina ondas. São ondas, frequências. Por exemplo, imagina um rádio, né? Rádio, estação de rádio.
tem AM e FM. Mesmo na frequência ali da AM, é uma frequência, é um tipo de frequência. Ali vão ter várias rádios, né? Tem lá o número 100, 90, 90 ponto não sei o quê, não é assim? Aí tem o FM, mesma coisa, é uma outra frequência, diferente da frequência AM. E também, dentro dessa frequência FM, vão ter várias estações. Ok? Até aqui? Então, imagina que os nossos pensamentos são isso, ondas. Assim como frequência de rádio. Tá lá, todas lá. Quando você liga o seu rádio, quando você liga o rádio ali no carro, estão todas lá disponíveis. É você que tem que ir lá e sintonizar na estação que você quer. E se você deixar por conta, vai parar numa negativa, porque o viés da negatividade do seu cérebro é forte. Além disso, além de ter o viés da negatividade forte, deixa eu falar de outra forma. Tá. Além de ter o viés da negatividade forte, tem outros fatores que refletem, interferem diretamente nessa negatividade. Então, vocês estão me ouvindo direto Vocês estão me ouvindo direto falar sobre alimentação e sono. Não me altera, mas ele dá um bronze. E ele fica dando uns brilhinhos, né? Então tem hora que eles brilham. Meu olho brilha, mas não é tanto desse tanto, não. Fazendo estrelinha assim, não. Deixa eu voltar aqui para onde eu tava, calma aí. Eu tava no viés da negatividade. Tá. Alimentação, sono, intestino. Tudo isso interfere diretamente na sua positividade ou negatividade. Então você precisa estar dormindo bem, porque quando você não dorme bem, quando você não tem um sono de qualidade, o que acontece? Esse viés da negatividade ele vai ficar mais forte ainda. Pensa. Por isso que é tão importante ter um sono restaurador. É muito, mas é muito. Não é pouco, não. O que vocês perderam, gente? O que vocês estão dizendo aí que perderam? Eu tenho medo 24 horas. Aqui no Resiliência travou ou não, né? Aqui tá ok. Pra vocês aqui no meu pessoal, voltou, gente? Tá. Ok, vamos lá. Então, só vou repetir porque aqui no meu pessoal travou bem nessa hora. Que o viés da negatividade, ele é acentuado, digamos assim, com a falta de sono e com uma alimentação errada. O que é uma alimentação errada? Excesso, né? Excesso em primeiro lugar. Excesso e falta, né? Não pode, tem que ter um equilíbrio ali. A gente precisa comer o suficiente para abastecer ali o nosso corpo. Mas o que seria uma alimentação errada? É uma alimentação cheia de farinha branca, açúcar. Açúcar é um veneno, mais até do que a farinha, mas a farinha também é. Tudo que é refinado, tudo que desembala. Então, quanto mais você puder comer frutas, legumes, verduras, tudo que vem direto da natureza, quanto menos desembalar, melhor. Mas principalmente o açúcar. E principalmente o açúcar misturado com a gordura. Açúcar misturado com a gordura faz um estrago no seu mental, no seu emocional, no seu corpo físico, que você não faz ideia. Muito. Muito, muito. Então, se vocês querem aprender como desenvolver inteligência emocional, como aprender a controlar seus pensamentos, para começar a usar a sua mente a seu favor e não mais ser controlada por esses pensamentos de medo que estão te aprisionando numa vida de frustração e de insatisfação.
Tem solução. Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que tem solução, tem caminho. Só que não é mágica, como vocês ficam esperando. Ah, é uma dica e tal. Não, não é assim. Você precisa cuidar da sua vida. Você tem esse poder de criação. Você tem. O nosso poder é tanto, o poder das palavras, o poder da vibração, o poder dos pensamentos, do seu sentimento, é capaz até de alterar parte do DNA. Para vocês terem uma ideia do quanto é sério. Só que agora a ciência conseguiu mapear muita coisa já em relação a isso, como que funciona corpo, mente e emoção. As medicinas que realmente funcionam, não que a tradicional não funcione, claro que funciona, né? Ela que segurou a onda até aqui, maravilhosa, santa medicina. Mas toda essa separatividade que quiseram fazer com que nós acreditássemos, que nós estamos separados, que dá para separar mente de corpo, de emoção, de espírito. Não dá para separar. As medicinas hoje em dia que mais têm resultado, que mais entregam saúde, são medicinas integrativas, são medicinas que já compreenderam que está tudo relacionado. Se você não vai ao banheiro, não evacua. Não vou falar muito rasgado não, senão depois o Instagram me derruba. Se você não faz o bendito lá número 2, sempre, com frequência, diariamente, nem solto demais, nem preso, se você não tem isso saudável, isso afeta diretamente o seu bom humor. Isso afeta diretamente o seu nível de pensamento, a qualidade dos seus pensamentos, se são positivos, se são negativos. Afeta muito, vocês não têm ideia do quanto. A mesma coisa o sono. Então, precisa ir cuidando de tudo isso, para que você, à medida que você vai, por exemplo, eliminando o açúcar da sua vida, você começa a desenvolver melhor as suas faculdades mentais superiores. Você começa a ficar mais perceptivo do que acontece com você. A sua intuição melhora. Você fica mais atento. Consegue, então, tendo mais clareza, tendo mais percepção, você consegue fazer escolhas mais assertivas na vida. Você fica atento naquele minuto que você, na aceleração, seria um minuto de bobeira. Quando você está presente, você percebe antes da hora e não cai naquele minuto de bobeira. Então, procurem, assim, ir assimilando, internalizando isso, que está tudo ligado. Uma pessoa que colocou, sinto falta de doce. Sim, e é um desequilíbrio, é um sinal de um desequilíbrio. E se você ficar acostumando, vicia, gente, o açúcar vicia. Vocês tinham que estudar a história do açúcar. Vocês tinham que estudar. Viciaram a gente. E veio de uma forma muito sutil, muito inocente, quando a gente ia para casa da vovó e a vovó recebia com todo o mimo aquele tanto de doce. Nossa, minha avó adorava me receber quando eu era criança, que eu ia para a fazenda da minha avó paterna. Ela sempre, eu era a neta que ela mais bajulava. Era que ela vivia menos, né? Minha mãe separou muito cedo do meu pai. E aí sempre que eu ia passar as férias lá, ela me recebia assim, com melado de roça, melado de cana. Não é tão ruim igual um açúcar branco, né? Mas o princípio ali é o mesmo, é cana, de onde vem a cachaça. Nossa, eu já chegava lá esperando minha pratada de melado com queijo ralado. Então vieram viciando a gente de uma maneira muito sutil, que ninguém percebeu. Só que agora a gente sabe. E é uma delícia, e vicia mesmo. Dá até aquela sensação de acalma, finge que acalma. Até uma ansiedade, uma angústia ali na hora, né? Quando a gente está de TPM, como é bom pegar um bom chocolate, uma boa torta daquelas de confeitaria maravilhosa, assim, e comer. Só que quando você vai tendo consciência de que tudo isso afeta a qualidade da sua vida, não só na saúde física, mas afeta o seu bolso, afeta a qualidade das suas relações, porque está tudo ligado. Se você é uma pessoa que vive com medo, que vive insegura,
você prejudica as suas relações, você prejudica a sua vida financeira, tudo, vai desequilibrando tudo. Então, muitas vezes, é mais fácil começar pelo básico. O que seria o básico? Alimentação, sono, intestino. A bebida alcoólica é a mesma coisa, mais ou menos, né? Porque a bebida alcoólica, ela ainda piora um pouquinho. Eu bebo de vez em quando, tá, gente? Bebo meu vinho, bebo vinho sozinha aqui em casa, às vezes que eu tô precisando dar uma relaxadinha assim à noite, descansar a cabeça. Moro num lugar quente pra caramba. O pessoal aqui em Goiânia é muito cervejeiro, de vez em quando eu encontro meus amigos, tomo uma cervejinha gelada. É vida, né? A gente precisa estar na vida. Só que com consciência. Tudo é a questão da dose, do bom senso, do equilíbrio. Então, se preservar, fazer isso de modo que realmente seja, de vez em quando, uma coisa esporádica e não hábito da sua rotina. A sua rotina precisa ser saudável. Você precisa cuidar de você. Parece que é chato, que é muito pesado. Nossa, quanta coisa tem que fazer. Mas é porque a gente aprendeu tudo muito errado. Não é tão difícil, não é tão... É só porque a gente aprendeu errado. Então, a gente está tendo que reeducar o nosso organismo. Por que o álcool é ainda um pouquinho pior, embora venham ali também, grande parte vem da cana-de-açúcar, de outras frutas, né? Da amarula, do gin, né? Vem tudo da natureza. Mas não é porque veio da natureza que, né? E a dose? A questão é a dose. Mas por que o álcool ainda chega a ser um pouquinho pior do que o açúcar? Porque o álcool, ele... Agora eu vou ter que usar uma linguagem de psicóloga mesmo, que eu não consigo, não está vindo nenhuma outra palavra para substituir. O álcool, ele atua no nosso superego. O que é o superego? O superego é o nosso juiz interno. E o nosso juiz interno, cada um tem o seu, que foi criado, construído de acordo com a sua criação. De acordo com a igreja, com a religião, com a sua família, com a escola. Dependendo de como você foi criado, você vai ter um superego ali, que vai ficar dizendo isso não pode, isso pode, isso não pode. E o problema do álcool é que o álcool afrouxa o superego. Por isso que um monte de coisa que você não faria sem estar no grau você faz. Porque o seu superego está frouxo. O juiz interno dá uma dormidinha na hora que você já está... Da segunda dose para cima, o superego já está frouxo. Se todo mundo tomasse só aquela uma tacinha de vinho, até a tampa, né, gente, aqui do pessoal, derramando... Então, percebem como está tudo junto? Então, voltando aqui, né, pro título da live. Como lidar com o medo? Sabendo que ele existe, sabendo que ele faz parte, e aí a gente vai aprendendo a não alimentar o medo. Eu gosto muito, para mim me ajuda muito. Eu sou uma pessoa que eu sou bastante espiritualizada, isso é algo muito forte em mim. Me despertei espiritualmente muito cedo na vida, graças a Deus, minha sorte foi essa, porque eu fui bem custosa na adolescência, mas aí me despertei muito cedo na vida, então eu tenho isso comigo, né? Minha espiritualidade é muito forte. E sobre o medo, me ajuda muito pensar no medo e na confiança como se fossem dois deuses. Como se fosse Deus e o diabo. Onde o diabo é o medo e Deus é a confiança. Isso me ajuda muito a dar conta de lidar com o medo no dia a dia. Porque é claro que vem medo. É claro que vem medo. Por exemplo, sabe uma coisa muito comum que acontece comigo? E que eu preciso ali na hora cancelar aquele pensamento e já imaginar uma coisa boa. E isso é muito comum, acontece comigo praticamente toda semana. Eu adoro dirigir. Não tanto dentro da cidade, mas precisa, né? Eu gosto de dirigir mesmo pegando estrada, adoro. É uma das coisas que eu gosto. Sozinha, então, pegar a estrada e ir cantarolando minhas músicas, amo. Só que ao longo, no histórico aí da minha vida, até lá pelos 30 anos de idade, eu sofri
muito acidente de carro. Comigo dirigindo, comigo de passageira, mas muitos mesmo, assim, uns 10, e desses 10, 3 foram bem graves. Um namorado, quando eu era adolescente, bateu numa moto, o cara da moto morreu. Um outro, eu estava com outros amigos, o carro capotou. Nenhum deles aconteceu nada comigo, mas ficou o trauma, né, do susto ali. Então, uma coisa que é muito comum acontecer comigo no trânsito, no dia a dia, às vezes eu escapo, assim, de uns acidentes, né, no dia a dia, assim, no trânsito, ou então, às vezes passa alguma situação assim, eu vejo uma batida, eu vejo uma ambulância, vem um pensamento de algum acidente trágico comigo. Isso é muito comum de acontecer comigo. A hora que passa esse pensamento, eu tenho duas escolhas que eu posso fazer. Eu posso embarcar nesse pensamento e falar, nossa, ai, deve ser um aviso. Não, eu não vou mais dirigir, não, né? Tá vindo muito pensamento na minha cabeça, não vou mais dirigir, não. Vou vender meu carro, vou andar de Uber, vou contratar um motorista e começar a ficar paranoica e começar a ficar alimentando medo. Eu posso fazer isso. Ou eu posso simplesmente, por já saber que é assim que funciona, cancelar ali imediatamente. A hora que passou a imagem, tá cancelado, e imediatamente eu me vejo chegando no meu local de destino, intacta, sorrindo com o meu carro intacto. Isso é treino, isso é exercício, isso é técnica. Então, isso eu já consigo fazer assim, em frações de segundo. Passou o pensamento, imediatamente eu já cancelei, já estou numa cena boa, limpa, imediatamente. A coisa mais interessante, à medida que a gente vai se habituando a fazer isso. Então, eu gosto muito de pensar em medo e confiança como dois deuses. E aí, quando bate o medo em mim, porque bate em todos nós, eu posso imediatamente dar o comando de cancelar, respirar e escolher confiar. E aí, não tira o foco do medo. Isso é treino. Então, estão perguntando aqui, não seria uma intuição? Não seria uma intuição. Não ficaria vindo uma mesma intuição com tanta frequência assim no dia a dia. Intuição, quando vem uma intuição clara, a gente não tem dúvida que é uma intuição. Eu já deixei de pegar a estrada por ter intuição. De falar, não, hoje eu não vou, amanhã eu vou. Já muitas vezes. Mas nesse caso não. Esse tipo de pensamento assim não. São memórias, são traumas. Eu tive muitos acidentes de carro. E aí, muitas pessoas não conseguem sair do medo porque acham que para ter coragem é uma pessoa que não tem medo. E não, gente, coragem é fazer o que precisa ser feito com medo mesmo. Com medo mesmo, morrendo de medo. Vocês podem ter certeza que muita gente foda no bom sentido que vocês veem por aí tem medo. Todos nós temos medo. A questão é como cada um lida com isso. Então, percebem como que lida? Como que lida? Vocês que gostam de uma dica, né? De 2 dicas, 5 dicas. Percebem que não tem como só pegar uma dica? Você precisa compreender que funciona como ondas, como frequência, que o seu cérebro tem um circuito ali, tem um viés da negatividade, que tem a tendência já de ser negativo. Fora isso, além do viés da negatividade, né, dele já ser negativo, o cérebro ele também tem uma outra função que é de economizar energia. O nosso cérebro ele precisa garantir a nossa sobrevivência. Essa é uma grande função do nosso cérebro, garantir a nossa sobrevivência. E aí, para garantir a nossa sobrevivência, acabou desenvolvendo-se ao longo da história, ao longo da evolução da nossa espécie, foi desenvolvendo esse viés da negatividade.
Como foi desenvolvendo e hoje em dia tem, isso foi uma coisa que foi sendo construída, o viés da negatividade. Não é que a gente nasceu com ele, não. O cérebro é programado para garantir a nossa sobrevivência. Dentro dessa programação do cérebro, pelo desenvolvimento da humanidade, pelo homem ter vivido tanto tempo ali no mato, na selva, vivia sempre no estado de alerta, foi sendo construído esse viés da negatividade muito forte. Além disso, o nosso cérebro, ele também precisa economizar energia. E para economizar energia, ele vai sempre fazer o caminho automático. Porque no caminho automático, ele já fez as sinapses ali que precisava fazer para aquele caminho. Então, quando é aquele mesmo caminho, ele não está gastando muita energia. Então, o nosso cérebro, ele sempre, se deixar por conta dele, se vocês ficarem nessa de Zeca Pagodinho de deixar a vida me levar, deixando por conta e a Deus dará, vocês vão se lascar. Porque o cérebro, ele vai optar por seguir o piloto automático. E se o seu piloto automático é ficar na culpa, no medo, na insegurança, na baixa autoestima, aceitando migalhas, vivendo cheio de culpa, cheio de frustração, todo dia quando você acordar, por mais que você acorde fazendo suas orações, fazendo tudo bonitinho para dar certo, se você realmente não se empenhar em mudar os seus hábitos, em mudar o seu estilo de vida, em tornar-se uma pessoa que escolhe confiar, que escolhe ser positiva, o seu cérebro, ele vai te levar para o mesmo caminho. Daqui a pouquinho você está na crise de ansiedade de novo, no medo de novo, adiando um projeto de novo. Então, percebem que é um conjunto de coisas, assim? É o seu estado de presença, é a alimentação, é o sono. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui de vocês. Carol Vasconcelos aqui no Resiliência? Será que é a Carol que eu tô pensando? E quando o medo se transforma em pânico e ansiedade mais fortes? É a mesma coisa. Só que aí, vou falar um pouquinho do pânico, né? O pânico é uma crise de ansiedade forte, aguda, que acaba desencadeando ali uma crise de pânico também. Geralmente, quando a pessoa tem uma crise de pânico forte pela primeira vez na vida, geralmente é quando ela sofreu algum impacto. Ou ela perdeu um emprego de repente, ou perdeu um ente querido, ou faliu, alguma coisa brusca de impacto acontece na vida da pessoa. Ou então, sei lá, a criança estava, a pessoa estava morando no lugar, de repente a família, de uma hora para outra, precisa mudar. Sempre que tem algo assim que impacta ali a pessoa, geralmente a primeira crise de pânico vem num momento assim, tá? De separação, morte, acidente, mudança, falência, é sempre algo forte. E aí a pessoa tem aquele pânico. Dá uma sensação de que vai morrer. Porque de repente começa, né? São vários sintomas, cada pessoa sente de um jeito, mas geralmente as mãos começam a ficar geladas, começam a transpirar. Algumas pessoas sentem como se a pressão tivesse abaixado, fica gelada a ponto de desmaiar. Outras já sentem o contrário, como se a pressão subisse. E começam a esquentar, o rosto fica vermelho, dá taquicardia, dá um nó na garganta. Tem gente que precisa correr pro banheiro, ou vomita, ou dá uma disenteria daquelas assim.
um monte de coisa acontece. Pode dar parestesia, que é quando os membros enrijecem, né? A parestesia acontece principalmente, basicamente, com quem já tomou muita anestesia na vida, né? Muita não, quem já tomou anestesia fica com isso no organismo, então nesses momentos é muito comum dar parestesia. Desmaios, apagões. E aí, como a pessoa teve isso muito intenso e fugiu do controle dela, ela já vai ficar, depois disso, ela vai ter medo de acontecer de novo. Aí passam uns dias, aí do nada acontece de novo. A pessoa fica preocupada e começa a investigar, começa a ir no médico. Vai no médico, faz tudo quanto é exame, não dá nada. Nada, não tem nada, seus exames estão tudo bem, tá ótimo, seu coração tá bom, tá tudo bem. Aí vai investigando, no final das contas o que o médico faz? Encaminha para um psiquiatra. Não, isso é ansiedade, é pânico, vai pro psiquiatra. Aí a pessoa vai pro psiquiatra, toma o remédio. Ok tomar o remédio, tem momentos que precisa mesmo. A questão é ficar só no remédio e não ir para terapia para resolver o que está na causa. Porque aí, com o tempo, você só vai ter que aumentar o remédio e a dose. O remédio e a dose ficando sequelado, ficando cheio de... vivendo uma vida meio vegetativa, né? A pessoa que vai se escondendo ali atrás da medicação. Mas ok, não vou entrar nisso não. Então, para uma pessoa que já tem crise de pânico, que já tem essas crises fortes de ansiedade, no momento que começa a vir, porque quem já teve várias, já sabe perceber quando tá chegando, sabe? Se não souber, é porque tá... Voltei, gente? Voltei? Deu um ok aqui no meu pessoal? Vamos lá, então. Uma pessoa que já tem crises de pânico, que já tem crises de ansiedade, o que é que precisa fazer? Ficar atenta aos primeiros sinais. Quando é que a sua respiração começa a ficar curtinha? Quando é que você começa a alimentar esses medos? E aí, quando você perceber, você já vai para a respiração. Gente, respiração é vida. E quase ninguém respira. Uma das grandes causas de vocês ficarem presos no padrão da ansiedade é não respirar direito. Vocês não respiram direito. Vocês só respiram até aqui. Porque tá o tempo inteiro comendo. Entende? Essa postura de medo, de ansiedade, de insegurança, de vai acontecer algo. Você trava a respiração aqui. Fica só no tórax. Quanto mais ansiosa você vai ficando, mais curtinha a sua respiração vai ficando. Então, começou a perceber que está vindo muito pensamento negativo, que está começando a ficar muito ansiosa, para. Respira uma respiração completa. O que é uma respiração completa? De forma que você vai voltar. Igual o cachorro respira, igual criança. Essa respiração que te leva até ali, abaixo do umbigo, essa respiração ela tem o poder de te centrar. Ela te traz para o seu centro. Então, se você criar esse hábito de respirar e tirar o foco dos pensamentos. Então, tem técnicas simples que chegam a ser assim, parecer até bobas. Mas é como a gente orienta. Então, se você está numa sala de espera, sei lá, está numa clínica, num banco, num escritório, esperando lá para ser atendido, cheio de gente. E aí, lugar cheio de gente, você já começa a ter uma batedeira, porque você já fica com medo de passar mal e passar vergonha. E aí você já começa a ficar. Vai alimentando, vai ficando, e o negócio vai vindo, vai vindo, vai vindo. A hora que você percebeu, o que você vai fazer? Você vai começar a tirar o foco. Pega uma revista lá e vai folhear a revista. Começa a prestar atenção nos quadros, na decoração.
Vai lá fora, caminha um pouquinho, respira. Tira o foco enquanto respira. Isso é treino, você vai fazendo, você vai assumindo o comando. Você quem precisa estar no comando e não o contrário. É assim que a gente lida com medo, é assim que a gente lida com crise de ansiedade. Eu vou colocar aqui nos meus stories um Reels que eu gravei há 1 ano, 2 anos, onde eu ensino a fazer um exercício que é a cadeirinha, tá? Vocês aqui do Resiliência, depois vocês veem aqui nos meus stories e vejam. Eu vou postar assim que terminar a live. Vou achar esse Reels e vou colocar ele aí. Porque lá eu ensino a fazer a cadeirinha da bioenergética. O que é esse exercício da cadeirinha? Ele tira uma pessoa do pânico instantaneamente. Só que dependendo do lugar, você não vai poder fazer cadeirinha. A menos que você entre lá no banheiro, né? Vou passar lá, vocês vão entender. É encostar numa parede e o seu corpo vai ficar como se você fosse uma cadeira, né? Você encosta a coluna lá na parede reta e aí você faz assim com a sua perna, imitando como se você fosse uma cadeira, né? Você vai ficar com a coxa assim, joelho, canela e pé, né? Então, pé, joelho, coxa, coluna, encostada na parede. Você vai fazer essa cadeirinha. Quando você vai para a cadeirinha, a sua coxa dói imediatamente. Imediatamente você sente o músculo da coxa. Isso já te traz para o corpo, já te tira da ruminação de pensamentos. Então já melhora. A hora que você volta para o corpo, mas você ainda está lá apavorada, você começa a respirar. Isso se for você mesmo fazendo. Se for você te ajudando outra pessoa a sair do pânico, você coloca a pessoa na cadeirinha, segura na mão dela, faz contato de olho e vai trazendo a pessoa para a realidade. É porque embarcou nesses pensamentos de medo. E aí, a hora que você embarca nesses pensamentos de medo e fica lá ruminando pensamento de medo, de insegurança, o que acontece? O seu organismo, ele dispara uma dose de adrenalina. Porque se você está lá com medo, o que seu organismo entende? Tem um perigo aqui. Aí ele dispara uma dose de adrenalina para você ter energia e enfrentar o perigo. Só que não tem perigo, é tudo fantasia dos seus pensamentos que você embarcou. Aí essa dose de adrenalina, ela fica em excesso no seu organismo e começa a dar esse tanto de sintoma. É isso que acontece. Explicando assim, bem de um jeito bem simplão, né? Então, espero ter conseguido trazer um pouquinho de clareza e de fatores. Você precisa ir cuidando de tudo. Um conjunto de fatores. Mas conhecer o cérebro, como eu expliquei para vocês, é importante. Por que é importante? Para você saber que precisa de um esforço seu. Não tem como eu fazer mágica, por mais competente que eu seja. Não tem como Deus chegar e resolver. Se fosse assim, não tinha. Ele dá o livre-arbítrio e ele te dá o poder. Mas primeiro você tem que fazer a sua parte. Ele não chega aí resolvendo a vida de ninguém, nem ele. Não tem o remédio, não tem aquela dica exata. É você. Você que precisa se empenhar em se tornar uma pessoa positiva. Porque o seu cérebro vai ser o primeiro a querer que você fique no viés negativo. Ok? Ficou claro para vocês? Bruxismo através da ansiedade. Olha só, bruxismo, vou dar uma dica para quem tem bruxismo. Raiva. A raiva no nosso corpo, dói, viu? Nossa. Apertem aí esse cantinho aqui de vocês, assim, pega o dedão, assim, ó. Tá vendo aqui? Onde eu encontro aqui, ó. Onde encontra aqui? Se você puser o dedo, dá pra você sentir, ó. Aperta aí um pouquinho, você vai ver o tanto que dói. Não precisa nem apertar muito, um pouquinho já dói. Dói. Daqui, toda essa região do seu maxilar, fica armazenado raiva de uma vida inteira. Tudo quanto é raiva que você passou na vida, tá aí. E aí, quando você tem uma ansiedade forte, toda essa raiva
fica aqui no bruxismo. À noite, principalmente à noite, que é a hora que você dorme, que a mente está ali trabalhando, o seu corpo está ali. Então, aí quando é atendimento presencial, eu trabalho isso, né? Aí eu uso bastante exercício bioenergética para ir liberando tudo isso. Mas é isso, né? Vai liberando essa raiva de alguma forma. Entra num nada, compra um saco daquele ali. Eu já tive um desse em casa. Direct e a gente agenda. Eu tomei sem agenda, mas a gente dá um jeitinho, pelo menos numa primeira vez. Pois é, a gente travou muito hoje, não sei o que aconteceu, não. É, o bruxismo, raiva, a raiva do nosso organismo, toda a raiva que você sentiu na vida fica gravada aqui, ó, nesse osso aqui. Por isso que quando você aperta aqui, já dói tanto. Ai, dói demais. E olha que eu já liberei isso aqui com bioenergética, viu? Ainda, o bicho ainda pega. É raiva demais que a gente passa ao longo da vida, né? Até a gente aprender a lidar. Então é isso, gente. Psoríase, na pele, geralmente é irritação. Você está muito irritada com alguém ou com alguma situação. Geralmente, a pele somatiza muito com essa irritação, irritabilidade. Mas é uma irritação, não é aquela irritaçãozinha, não. É uma irritação que você está muito irritada. Aí a pele começa a dar sinal. Então, é isso. Eu vou encerrando por aqui. Já temos aí 50 minutos de live. E amanhã é sexta já, né? Então amanhã eu sigo firme aqui com vocês. E vamos seguir, tá? Só hoje que eu dei um respiro assim, que até pra mim cansa ficar falando demais de dependência emocional. Mas eu vou seguir com esse tema de dependência emocional, tá? Trazendo outros olhares, outros aspectos. Então até amanhã. Amanhã a gente se vê. Obrigada pela presença, obrigada pela companhia e sejam muito bem-vindos sempre. Ah, gente, esqueci. Vou ficar um minutinho para dar tempo aí. Eu vou fazer um evento no YouTube, dia 10, 11, 12 e 13 de julho. E lá é um evento muito especial para mim, que é um evento que antecede a abertura da turma 6 da mentoria Virando a Chave. Só que nesse evento serão 4 aulas consecutivas. Acho que vai dar segunda, terça, quarta e quinta, salvo engano. 10, 11, 12 e 13 de julho. Apenas para quem tiver inscrito, tá? O link está na minha bio. E vou deixar um minutinho aqui para quem quiser digitar a palavra-chave, que aí vocês vão ser direcionados para a página. Aqui no meu pessoal, ontem, parece que deu probleminha. Né? Algumas pessoas me chamaram no direct, dizendo que não estava conseguindo entrar no grupo. Quem não direto? O link. Isso, lá o nome do evento é As Chaves da Liberdade. Então lá vai ser como serão 4 aulas, né? Vai ter uma cadência, né? Um pensamento assim, onde vai um conectando com a aula do dia seguinte. E eu tô pensando na prática que eu posso trazer para ajudar vocês a terem mais clareza e já poder vocês, tá? Gente, me desculpa, não sei o que aconteceu aqui que travou tanto aqui para vocês hoje, tá? Qualquer coisa, o link tá na minha bio também, ok? E vocês são muito bem-vindos. Esse evento eu tô organizando ele muito especial, assim, né? Pra trazer mais consciência, mais clareza. Então é isso. Um beijo, boa noite e até amanhã. Obrigada pela presença e pela companhia. Nossa, gente, travou pra caramba aqui hoje, né? Não sei o que aconteceu também, não. E só travou nesse telefone daqui.
E os dois iPhones que eu uso para as lives, eles são idênticos. Às vezes, a internet é a mesma e às vezes trava um e não trava o outro. Não sei o que que é. Então, um beijo no coração de vocês e até amanhã.